Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita e nesse momento vamos fechar levemente os nossos olhos, sendo que o nosso pensamento agora é só na paz, na tranquilidade e principalmente no nosso bem-estar. Quando vemos na Casa Espírita, sempre estamos buscando alguma coisa. E para que possamos ter essa conexão, é necessário que a gente tenha paz em nosso coração e bons pensamentos. Então, neste momento, vamos elevar o nosso pensamento, ter a certeza de que voltaremos melhores de quando aqui chegamos e que vamos alcançar sim os nossos objetivos, acreditando sempre em nós e no Pai Maior. Com certeza, todos seremos felizes. Que assim seja. Boa noite a todos. Se não começar a chover forte, se vocês escutarem, vocês, tá trabalhando. Bom, gente, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante sério. E desse assunto, é um assunto que interfere com todos nós. Porque eu vou falar sobre o aborto e muitas pessoas que não têm a visão espírita, e já conversei com várias, dizem assim, isso é escolha da mulher, né? O corpo é dela, ela que escolhe. Mas na visão espírita, não. O corpo não é nosso, é empréstimo. Nós não podemos decidir essas coisas. Então é esse assunto que nós vamos falar hoje. Eu vou ler desse livro que é maravilhoso, que é o Espiritismo Aplicado, e que dá uma abordagem bem interessante, tá? O crime do aborto, o mal que muito se tem generalizado, principalmente nas cidades grandes, é o aborto provocado. As mais tolas razões são invocadas para desculpar esse ato que frustra a reencarnação de um espírito, põe em risco a vida da mãe e sempre lhe arruína a saúde. O aborto provocado é crime. As leis humanas se movimentam para punir os culpados. Entretanto, como é praticado dentro do maior segredo, que agora de repente não vai mais ser, ficam impunes na terra. Todavia, os responsáveis pelo aborto provocado não escapam das penalidades que as leis universais regedoras de seus destinos lhe impõem. Decepções e sofrimentos os aguardam no limiar do mundo espiritual para onde irão quando desencarnarem, com profundas repercussões em suas reencarnações futuras. Vimos que o espírito começa a ligar-se ao corpo em formação no seio materno, desde o instante da fecundação do óvulo. Isto é, da concepção. Embora ainda não esteja formado, na ocasião do aborto provocado, o feto tem vida própria, porque a ele está ligado um espírito. E esse espírito, durante longos anos, preparou-se para reencarnar, traçou planos de vida na Terra, suportou em seu organismo espiritual operações trabalhosas para facilitar a reencarnação. E pelo aborto provocado, todo esse ingente esforço fica perdido. Uma vez ligado à matéria, o espírito, em processo de reencarnação, começa a ficar com a sua memória espiritual obliterada pela densidade de corpo físico que se forma. E assim, ao ser provocado o aborto, o espírito recebe um choque horrível, equivalente a um choque de um desencarne violento e doloroso. Em condições lastimáveis de sofrimento, de perturbação, retira-se do seio que o abrigava. Agora, seu espírito que se reencarna e teve sua reencarnação frustrada pelo aborto provocado, for um espírito compreensivo e de sentimentos nobres elevados, quando consegue recompor-se do desastre que sofreu, perdoa e aguarda outra oportunidade. Porém, se for um espírito de pouca compreensão e não possuir ainda elevação de nobreza de sentimentos, ao dar-se conta do mal que lhe causaram, transforma-se imediatamente num inimigo rancoroso e espera do momento oportuno para vingar-se. Pelas razões expostas, concluímos que, sejam quais forem as circunstâncias
em que se deu a concepção, seja qual for a situação dos responsáveis por ela, tanto o homem como a mulher é sempre preferível para a tranquilidade futura permitirem que ela se processe normalmente do que comprometerem o futuro praticando o crime do aborto, o qual, diante das leis divinas, equivale a um assassinato. Então, assim, agora, gente, nós vamos falar a nível de espírita. Se nós estamos numa casa espírita, é porque nós entendemos que todos nós precisamos de uma oportunidade para reencarnar, certo? Se a gente fosse morrer agora, vou usar as palavras bem simples, e a gente quisesse voltar, porque nós não terminamos a nossa vida numa encarnação. Nós temos que voltar inúmeras vezes até aprender todas as coisas de ciência, filosofia, religião, a moral, trabalho. Nós temos muitas coisas para desenvolver que a gente vem desenvolvendo de encarnação em encarnação, certo? Nós precisamos de alguém que nos receba. Essa criança que vai vir, ela não é uma estranha da pessoa. Ela pode ser um espírito que não seja tão ligado à mãe, mas ela é ligada mais ao pai, ou vice-versa. Mas mesmo assim não é um espírito estranho. Então ele precisa que alguém lhe dê sim para poder reencarnar e continuar a progredir e fazer aquilo que ele precisa. Aí quando é interrompido, o corpo é meu, fiz tanta lipo, não sei o quê. É tudo bobagem, gente. As pessoas não querem mais responsabilidade. Não que o aborto é só feito agora. De todas as vidas que a gente sabe, uma vez eles colocavam a criança, deixavam nascer, colocavam numa roda que ia passando e as pessoas que queriam pegar um bebê, adotar, levavam o bebê. Mas hoje não. As pessoas não querem o compromisso, não querem doar para alguma pessoa. Aliás, quem quer doar uma criança, as leis são bem difíceis. Mas o que nós espíritas temos que entender, gente? Que a pessoa tem que voltar, certo? E aí, quando é feita uma reunião no mundo espiritual, não aqui, que é quando a gente sai do corpo, a gente se encontra com os guias espirituais, lá é feita uma reunião, aquela criança vai vir, às vezes é um inimigo do passado do pai, da mãe, então as pessoas se retraem, não querem trazer, mas é que as pessoas que vão receber têm um compromisso com aquela criança. Então é feita essa reunião, aí eles dizem sim. Depois aqui no mundo carnal, né, quando acorda, quando esqueceu o que foi dito para ela na noite, e aí começa a vir aquelas divagações, aquelas coisas, a influência de família, e a criatura simplesmente resolve abortar. Como disse aqui o livro, gente, se o espírito entendeu a situação, que ele entende que aquela mãe, né, ou alguém, a situação não é só da mãe e do pai, às vezes é família e tal, ele vai perdoar, vai esperar uma próxima oportunidade. Mas se ele não for um espírito elevado, ele se volta contra os que fizeram isso e se torna um inimigo muito perigoso. Mas, gente, assim, o que eu quero dizer? O espírito, ele é uma pessoa que eu doutrino na mesa espírita, tá? A gente se reúne, os médiuns recebem os espíritos e as pessoas que vão doutrinar conversam, tá? Não sei se vocês já viram isso acontecer. Eu uma vez doutrinei um espírito que fora abortado, não tinha jeito dele perdoar, ele estava muito bravo, porque ele tinha feito toda a programação, disseram sim para ele, e aí do nada, né, eles arrancaram e destroem o corpinho, porque as pessoas têm a ideia, os que são materialistas, de que aquele corpo não é nada, mas os médicos comprovam que a criança tem vida, tanto que quando a mulher vai abortar, o médico diz assim: tu não quer ouvir o coraçãozinho da criança? Aí aquelas que não querem, que ninguém fale nada, que quer abortar e está decidida, não. Mas se ela ouvir, ela vai ver que aquele menino, é uma criança que está aí, que está viva. Está esperando. Então, não é que o nenê esteja dentro daquele feto na barriga ainda. Ele está aqui do ladinho, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe se vai ser aprovado, se vão gostar dele, se vão entender ele, sabe tudo. Então ele está aí com a mãezinha, né? Muitas estão, não querem engravidar, e não sei o quê, às vezes não passam a energia boa para ele que está vindo. E aí os espíritos que estavam ajudando fazem de tudo para que ele se sinta bem recebido. E a mãe também, numa família que vai ter o filhinho, ela tem que ter atenção, porque é um momento bem diferente que ela está vivendo. Então, esse momento seria um momento de paz, de harmonia, de ajudarem ela a passar por isso. Ao invés de ficar, não, tu tem que abortar porque não sei o quê, a tua vida futura está destroçada. Mas, enfim,
esse espírito passa então a ficar com angústia, né? Ele pensa, vão me eliminar daqui, vão me tirar. E não é um tirar, é um arrancar, gente. Né? Isso aí destroça mesmo. Então, esse espírito que eu estava doutrinando, ele não queria saber, tu vai ter outra oportunidade, conversa com ele. Não queria saber, chorava para... Foi, assim, muito difícil para mim também, porque eu acabei... A gente chora junto, né? Porque ele estava, assim, inconformado. E hoje em dia a gente vê que nem o Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece o jogador, né? A mãe dele já tinha 3 filhos, eram extremamente paupérrimos, pobres mesmo. E quando ela ficou grávida do Cristiano Ronaldo, ela queria abortar. E aí o médico, encontrou o médico com consciência e disse, ó, cuidado com isso, porque esse pode ser o que vai te ajudar na vida. E até hoje ele ajuda essa mãe. O outro é o Bocelli, aquele cantor, tenor. Ele também ia ser abortado, o médico disse que era um bebê que tinha malformação, que ele ia vir com problemas, não sei o que, era abortar. Era para aborto, era o certo, que foi assim diagnosticado. E a mãe disse, não, eu vou receber, e hoje ele é um baita do cantor, só que ele é cego, né? Mas então, para vocês verem que às vezes a gente não pode decidir, o espírito precisa dessa aprovação. E se a gente deixa acontecer isso agora, que está para ser assinado, essa lei do aborto, um monte de espíritos abortados, um monte de espíritos negativos que já estão por ali, todos os crimes estão à tona. Quando a gente lê a internet, nossa, não dá quase para a gente ler. Quando a gente abre jornal, é um crime atrás do outro. Então, todas as torpezas estão à tona. Por quê? Porque nós estamos num momento de transição. O planeta vai passar de qualquer jeito de expiação e de provas, do qual nós estamos agora, para a regeneração. Esses espíritos bateneiros, ruins, cruéis, que não têm psicopatas, que não têm piedade, esses vão ser retirados da Terra. Já está um planeta passando ali que vai levar essa gente para eles não reencarnam mais conosco. Por isso que nós temos agora que ter consciência do que nós estamos fazendo. Já tem um monte de espíritos negativos, porque nós que somos espíritas, mesmo assim, nos deixamos levar, às vezes, por raiva do que está acontecendo, por situações que não está nas nossas mãos resolver, e nós, mesmo assim, queremos que as coisas andem como o nosso pensamento é, mas aos resgates coletivos, aos resgates que a gente tem que passar por eles. Mas se nós, espíritos, que já estamos recebendo um monte de ajuda espiritual para pensar diferente, vamos se deixar levar pelo roldão, como é que fica então, né? Porque nós temos que ter um pensamento positivo, a prece e a ajuda dos nossos guias protetores para nos segurar nos abalos que está por vir. Não estou querendo que vocês se assustem. Espíritas não podem se assustar, sabe que estamos aqui de passagem. Mas que está vindo ali momentos sérios, e a mais os espíritos agora livres para elas abortarem um monte. Imagina quantos espíritos negativos que não se destrói o corpo, né? O espírito não destrói. E vão ficar por ali, com quem que eles vão se juntar? Com os revoltados, com os que têm ódio, eles se rejuntam com esse povo. E aí, como que fica? Então, agora está todo um momento bem difícil, bem perigoso, né? Que acontece isso, acontece aquilo, e de repente acontece de se juntar muitos espíritos negativos, e aí então eles se revoltam e partem por cima das pessoas que estão no meio, mesmo no nível deles. Então, por isso que a gente, que é espírita, entende. Se eu tirar a vida de um irmão meu que precisava desse momento, ele pode ter sido uma pessoa que eu amava, uma pessoa maravilhosa para mim, e agora eu não vou deixá-lo vir. E se nós que desencarnarmos agora quisermos voltar e ninguém quiser nos receber, como que fica? Se nós temos que continuar evoluindo, crescendo, e nós temos a nossa missão para cumprir, e se ninguém nos receber, nós vamos demorar muito, né? Então o espírito tem que vir. E o pior agora, que muitas mães ficam sabendo que a criança tem uma anormalidade, uma anomalia, um probleminha. Ah, não. Eu só quero se ver saudável. Só que ela esquece, essa pessoa, que no passado ela foi uma pessoa que falhou muito. E ela tem um débito com a espiritualidade. Para que essas dívidas dela, que ela contraiu de tantas falhas e tantos erros praticados, e vai somando, ela iria abreviar muitos anos de sofrimento através de uma criança. Às vezes tem um problema, eu que trabalhei com surdos muito tempo, a gente via que
é o vaso físico, é o corpo que é surdo, não o espírito. Só que ele precisava desse aparelho, que é esse corpo, porque ele tinha uma missão a cumprir. Então, essas mães que têm filhos excepcionais, eu não sei se vocês já viram, mas elas têm um amor muito grande. É uma coisa que não é inexplicável. Muitos dos pais dos alunos surdos que eu tive, eles vão embora. Mas as mães vão, aguentam que é o filho dela, é a melhor coisa que ela produziu e ela ama com uma intensidade bonita de ver. Então, quando a família tem esse suporte, essa criança vence, essa criança vinga. Agora, se a gente atrai pra gente tudo que é coisa negativa, por futilidades, que não é uma coisa séria, o resgate é mais doloroso. E vocês viram, pensam os anos que vocês têm, passou, num piscar de olhos, já X tempo de vida que nós já temos. E se a gente faz mais um monte de erros, quanto nós vamos empurrar para frente sofrimentos que a gente nem imagina. Então, o Espiritismo é sério nesse ponto. Deixem, como Jesus dizia, vir a mim as criancinhas. Não quer aquela criança? Dá para uma instituição. Foi fruto de um estupro. Gente, já li no livro até da Patrícia, que uma mulher foi a vítima de um estupro, que é um caso, né? Não estou dizendo que todos são assim. Mas ela, numa vida passada, ela vendia os bebês, ela roubava e vendia os bebês. Então, ela tinha um débito com a espiritualidade. E aí é que aconteceu essa situação com ela não era inocente pela espiritualidade. Agora, ela não sabe o que aconteceu, porque nós temos o esquecimento do passado. Não é permitido que a gente lembre todas as coisas erradas que a gente fez, senão a gente enlouquece de remorso. Então, a gente reencarna de novo com outras missões e vai para frente. Mas aquilo que ficou as falhas do passado, nós vamos ter que resgatar. Ninguém vai fazer por nós. Então, se aconteceu isso, dá a criança, deixa ela seguir com outros pais e não vai atrás dessas pessoas. Mas ele vai ser colocado num orfanato. Mesmo que ele vá ser colocado no orfanato, ele precisa da encarnação, ele precisa passar por essa prova. Então, nós temos que ter essa consciência, gente. Eu me preocupo muito quando é esse assunto, porque quando a gente doutrina na mesa espírita, os espíritos dos abortados é uma das situações suicidas e abortados é muito triste. Então, mesmo que a pessoa, cada um decide por si. Claro, a gente prepara a cama, depois a gente tem que deitar nela, porque é isso aí. Preparou, sabe que tem uma responsabilidade. E o Espiritismo ajuda a gente a entender. Tudo bem, a pessoa fez o aborto, praticou, aconteceu. Ela não vai viver de remorso porque aconteceu isso. Ela vai entender que ela pode fazer alguma coisa positiva para abrandar essa falha. Vai ajudar crianças carentes, vai ver quem é necessitado, faz coisas boas para neutralizar esse momento triste que ela viveu. Olha, eu li no livro Voltei, do irmão Jacobs, do Chico Xavier, para ver como a gente pode, se a gente fez um erro lá no passado, a gente se martiriza, mas como a gente pode mudar isso, né? Esse cara que tinha falecido, no caso, vários foram levados num aeróbus, que é o veículo que eles buscam os espíritos que estão por aí, e levam para os lugares, para as colônias espirituais e tal. No caso desse comboio que estava sendo levado, haviam vários espíritos que estavam em situação de serem levados, porque quando a gente desencarna, eles vêm nos buscar. A gente não fica sozinho, eles vêm nos buscar. Então, nesse caso, nesse comboio, tinha um sujeito que eles pediram assim, não fala nada. Porque se os inimigos que estão ali, né, porque há uma nuvem negra de espíritos com ódio ali. Então, os comboios têm que passar bem silenciosos para que eles não possam captar que tem gente passando ali. Porque eles ficam com raiva, eles atacam, querem derrubar. Então, aí estavam passando, eles só fiquem quietos, porque se eles souberem que nós estamos passando, eles vão nos atacar. E aí, no meio, tinha um cara que ele tinha assassinado um jovem na juventude dele. E aí, quando ele estava para atravessar, todos estavam rezando e tal, e ele começou a ficar desesperado. Mas eu não mereço estar aqui. Eu assassinei uma pessoa, eu sou um assassino. E começou a falar alto. Aí os de fora ouviram e começaram, tem um assassino aí, né? Queriam invadir o comboio e tal. E aí o que aconteceu? Daí os que estavam dentro também ficaram todos assustados. E o orientador que estava levando disse, calma, começaram a rezar aquele salmo que até hoje eu adoro, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, como fizeram em prece.
E quando o pessoal se acalmou aí dentro, ele explicou. Sim, ele tinha realmente cometido um crime no passado, até pode ser um crime de aborto, que seja, mas depois desse fato, ele contribuiu tanto com a sociedade, ele ajudou tantas pessoas, ele fez tantas obras de caridade, ele ficou um bom esposo, um bom pai, que ajudou ele a ser merecedor de estar naquele lugar. E numa futura encarnação, ele ia ter um reencontro com esse jovem que foi assassinado por ele, e depois eles iriam, então, se fazer as pazes, ou ele ia ajudar ele, porque vocês sabem que a gente perante a terra, nós podemos até ir para a cadeia, né, pagar por uma situação, mas não corrige todo o problema, né, porque os efeitos que aquele crime cometeu pode ter atingido mais gente, então essa dívida nós temos que saldar para a futura encarnação. Mas para ver que se uma pessoa comete o aborto, ela depois tem um entendimento melhor, ela pode fazer coisas positivas que neutralizem aquilo negativo que ficou lá atrás, tá? Porque o remorso ele tem um X tempo para ser, para nos ajudar a entender. Agora, quando é muito, a pessoa começa com uma depressão, se desequilibra, e aí, né, fica mais difícil. Mas o que nós aprendemos na Casa Espírita é o seguinte: não fazer aos outros, não queremos que façam para nós. Se não está nas nossas mãos as coisas, deixe na mão de Deus, que Ele faz sempre a parte mais importante. E se nós conseguirmos ter serenidade, um pouco de paciência, nós vamos ter mais paz e mais sabedoria para enfrentarmos as situações. Certo? Então era isso por hoje a nossa palestra. Nós vamos agora fazer a nossa prece. Os médios vão dar o passe. Nós vamos então pedir a Deus que nos abençoe, que nos proteja, que ilumine os nossos lares, os nossos familiares, que nos ajude a sermos melhores a cada dia que passa, que em primeiro de tudo gratidão a Deus, gratidão aos espíritos maiores, gratidão aos nossos protetores espirituais, que sempre nos sopram os bons conselhos, e que nós possamos ser mais pacientes e mais tolerantes e aceitarmos mais os nossos irmãos. Muita paz, muita luz a todos, que assim seja.